A minha intenção aqui, o desafio, é conseguir, nos próximos 30 minutos, dar um outro olhar para programa de fidelidade, para programa de recompensa, né? Deixa eu, antes de começar, fazer uma pergunta para vocês. Quem daqui participa de algum programa de fidelidade? Levanta a mão, por favor. Legal. Smiles, múltiplos, né? Tudo azul, KM de vantagens. E quem daqui, no seu dia a dia, trabalha com fidelidade? Ou como parceiro, ou na própria empresa tem um programa? Legal. Obrigado. Por isso que é um desafio, né? Porque o que a gente está buscando aqui, existe um desafio enorme no setor de divulgar o setor e que as pessoas entendam os potenciais do setor. Por exemplo, a Livelo, e eu não vim aqui para falar da Livelo, vim falar do setor, mas para vocês terem uma ideia, é uma empresa que tem 2 anos e tem hoje 16 milhões de participantes dentro do seu ecossistema. Mas, mesmo assim, com esses grandes números, existe ainda um desafio grande de como tirar valor. E a ideia aqui, nesse outro olhar, é mostrar como isso pode se encaixar no dia a dia de quem toca planos de mídia, quem está buscando mídia de performance, sem necessariamente estar atuando no mundo maravilhoso de Pedro. Eu vou falar como isso pode acontecer. Como é que era o mercado de fidelidade? O mercado de fidelidade ele tinha essa cara que está aqui atrás de mim. Ele já existe há muito tempo. Não sei quantos de vocês já foram impactados por esse tipo de cupom quando você vai num restaurante, num bar, ou qualquer estabelecimento, e você, cada vez que consome lá, recebe um carimbo, e se voltar lá 10 vezes, tem algum benefício, e etc. Isso é programa de fidelidade. Ainda tem esse formato, mas esse mercado virou isso daqui, né? Aqui tem exemplo de algumas empresas, e não é exaustivo, seja no Brasil ou no mundo, que atuam no mercado de fidelidade. Empresas de capital aberto, empresas que valem 11 bilhões de reais, 5 bilhões de reais na Bolsa. Empresas que nasceram praticamente como programas de passageiro frequente dentro de uma companhia aérea e depois saíram para ser muito mais. Empresas como no caso da Livelo, que nasceu a partir de 2 bancos, Banco do Brasil e Bradesco. Esse mercado hoje, a gente está falando em quase 108 milhões de cadastros no Brasil. É evidente que você tem pessoas, como no meu caso, que faz parte de mais de um programa. E é uma indústria que faturou, no terceiro TRI de 2017, quase que acima de 1,5 bilhão de reais. Quer dizer, são empresas, de fato, com robustas e com crescimento acentuado. Ou seja, se a gente pegar aqui nessa sala, a taxa de penetração de programas de fidelidade deve ter dado 30%, ou um pouquinho mais. Então, é uma indústria que já tem essa volumetria, mesmo com uma penetração ainda baixa, se comparar com outros mercados internacionais. Qual que é a estrutura básica de um programa de fidelidade? E eu peço a paciência de vocês para passar por isso, para eu poder depois entrar mais no enfoque de como é que a gente, juntos, pode aplicar esse conceito para gerar valor, gerar venda. Você tem, de um lado, a parte B2B da história, que são empresas que compram pontos para dar para os seus clientes. Isso começou originalmente com cartão de crédito, companhias aéreas, mas isso hoje é muito mais amplo. Você tem hotéis, e-commerce, aluguel de carro, supermercados, empresas de telecom, diferentes indústrias e setores dando pontos, mas é um relacionamento B2B. O outro lado é o lado do uso dos pontos, que é um relacionamento já B2C. Todas essas empresas de fidelidade, elas têm na base o que a gente chama de participantes, e esses participantes ganham pontos das empresas que, de fato, eles consomem, e com esses pontos na sua cesta, eles trocam por uma infinidade de produtos. No começo, era passagem aérea, ainda é um item muito relevante. Mas isso está se ampliando. Se você for olhar hoje os principais programas aqui no mundo, você pode trocar por absolutamente qualquer coisa. Você tem catálogos com mais de 150 mil opções de produtos, você tem passagens aéreas, você tem recarga de celular, combustível, em shows. Você tem uma infinidade de opções para o participante, né, poder usar os seus pontos. Esse, então, é o esquema, a estrutura básica de um programa. Indo um pouquinho mais adiante, se você está pensando em montar um programa de fidelidade ou fazer negócio com programa de fidelidade, se eu puder escolher 2 conceitos para direcionar essa primeira análise, eu escolheria isso daqui.
Primeiro, pensar em modelos de fidelização. Você tem, aqui não é exaustivo, você tem mais modelos do que esses, mas eu procurei focar em dois, que você tem um programa proprietário, eu não sei da turma aqui que levantou a mão, se eventualmente está nesse caso, mas programa proprietário é aquele que a empresa é um ecossistema fechado, a empresa ela define a política de como ela vai dar pontos a partir do consumo dentro dos seus produtos, e o uso dos pontos acontece somente para troca dentro dos próprios produtos da empresa. Tá? Esse é um modelo. E o outro modelo é o modelo de coalizão. O modelo de coalizão, ele na verdade, ele se diferencia porque você tem diversas empresas juntando pontos num único lugar. Tá? Na verdade, independente do modelo que se decida fazer, se eu pudesse recomendar alguns pilares de avaliação, primeiro que tem que olhar é se de fato vai ter base de cliente, se vai ter massa crítica. Você precisa de fato pensar num formato onde você consegue ter uma base de clientes relevante para tirar valor desse negócio, senão não faz sentido. O modelo de coalizão, ele ajuda você a ter muito mais clientes, porque essas empresas compartilham, formam essa base de forma conjunta. Né? Uma outra coisa importante é que quando você vai montar um programa de fidelidade ou de recompensa, o ponto que você vai dar, ele precisa ter algum valor. Ele precisa, de fato, ter um valor para que as pessoas possam trocar por algo. Porque a fidelidade ela se materializa na troca, não no momento que as pessoas têm pontos na conta. O fato de você ter muito ponto, ela gera pouco comportamento depois. O que gera o comportamento é o uso dos pontos. Por isso que, na hora que você pensa um programa, você, de fato, tem que olhar a parte econômica para ver se você vai dar pontos que, de fato, propiciem para o teu cliente ou participante a troca por algo que seja relevante. E aí, uma terceira consequência é que, uma vez que você tem isso, você precisa, de fato, ter uma estratégia. Fazer por fazer não faz sentido. Você precisa olhar e falar assim, com um programa de fidelidade ou com a ação comercial que eu vou definir a partir do momento que eu tenho uma plataforma de fidelização, o que eu quero gerar? Eu quero buscar cliente, quero aumentar vendas, quero fazer o upsell, quero gerar lead. Aqui tem alguns exemplos, mas precisa ter algo por trás, porque senão é simplesmente deixar dinheiro na mesa. O segundo conceito é o conceito de que isso aqui só vale a pena se você estiver preparado para olhar para isso como dados. E aí eu começo a trazer para muito do que é o foco desse nosso congresso aqui. Fidelidade é sobre dados. Né? E é importante até ressaltar, em cima da palestra anterior, que hoje existe uma associação das empresas brasileiras de fidelidade que está fazendo uma autorregulamentação, e dados é uma das coisas que faz parte dessa autorregulamentação para definir o que você pode e não pode fazer. Sempre lembrando que um participante, quando ele resolve fazer parte, ele tem um regulamento onde ele opta e ele tem acesso, e é onde, a partir daí, que ele se cadastra. Mas, voltando, fidelidade só faz sentido se você estiver se associando a alguém que encara isso, esse grande conceito, isso como core mesmo do negócio. Se você olhar uma empresa fidelidade, ela consegue fazer facilmente esse tipo de audiência. Ela cria essas audiências. Aqui tem alguns exemplos bem pouco exaustivos, mas a partir das informações que você tem dentro de um programa, você consegue montar audiências de diferentes formas. Para dar um exemplo para vocês e tentar materializar o quanto isso é amplo hoje e não se restringe mais a cartão de crédito de passagem aérea, isso aqui são alguns exemplos do que é a rotina de uma plataforma de fidelidade hoje. Aqui tem alguns exemplos de em quanto tempo acontecem determinados comportamentos e para onde e que tipo de consumo os participantes estão interessados. Recarga de celular, então a cada 3 dias 1000 participantes fazem recarga no seu celular, troca por vale combustível, vai para iPhone, artigo esportivo, passagem aérea, hotel. Na verdade, hoje, você tem dentro de uma plataforma de fidelidade um ritmo e uma volumetria de coisas acontecendo semelhante a outros marketplaces. A grande diferença que eu colocaria aqui é que se pegasse essa foto há 3 meses atrás, capaz que você teria menos opções no lado direito e deveria mais tempo para as coisas acontecerem no lado esquerdo.
Não, está ao contrário, mas tudo bem, que eu estou vendo aqui. O que acontece, daqui a 3 meses, se a gente for medir esse ritmo, vai acontecer, a frequência vai ser muito mais acelerada e as opções também vão ser ainda maiores. Então, a partir do momento que dentro de um programa acontece tudo isso, existe uma série de possibilidades que podem acontecer. Porque quando você junta um modelo que você opta trabalhar, mas tem por trás dele o DNA de olhar a informação, você tem base de clientes, você tem conhecimento dessa base e você tem os pontos, que é o que diferencia qualquer outro tipo de mídia hoje que a gente faz. Porque o ponto para a turma que faz parte de um programa, para os participantes, é o incentivo para ele mudar o comportamento dele. E o comportamento, na verdade, é o que está por trás de um programa de fidelidade hoje. É ter essa capacidade, usando esses 3 pilares, de direcionar um comportamento de consumo. Vou querer agora dar alguns exemplos. Primeiro, o que está por trás de um programa hoje é a possibilidade de vocês todos testarem novas formas de identificar uma audiência, um público-alvo. E aqui, isso é um pouco o que acontece na prática. Quer dizer, as audiências podem ser construídas quando você entende aonde que está o consumo daquele público, dependendo de onde ele acumula ponto, com que frequência ele acumula ponto em determinados lugares, isso significa aonde ele está de fato consumindo, o estoque de pontos dele, que é uma informação proprietária dos programas de fidelidade, define em que momento ele está, se ele está no momento onde ele pode usar os pontos para trocar, ou ele está em busca de mais pontos, que canal ele costuma transacionar, e diferentes hábitos de consumo. Então, o que está por trás aqui é olhar o programa de fidelidade hoje, ele também possibilita a você testar novas possibilidades na hora de criar audiências. E depois, ser criativo. Criativo porque essa dinâmica, ela tem informações que não se encontram em outras plataformas para te ajudar a testar possibilidades de falar com a pessoa na hora certa. Então, aqui tem um exemplo teórico, mas que já foi colocado em prática, que é mais ou menos assim. Você tem, na rede de coalizão, um parceiro, e aí tem um cliente que, de alguma forma, buscou um tênis, adicionou esse tênis no carrinho, ele, uma vez logado, ele pode abandonar esse carrinho, né? O que acontece quando você trabalha com conceito de fidelização nada impede de, a partir do momento que esse é um participante ativo em programa de fidelidade, de você pegar esse mesmo produto e dizer para ele, olha, eu sei que você tem ponto suficiente para trocar o tênis que você tem interesse. Esse tipo de lógica é quando você junta a jornada do consumidor dentro de um dos parceiros de fidelidade e coloca todo o engajamento dele com o programa e o fato dele ser um louco por pontos, ou alguém interessado com pontos, como uma maneira de dizer para ele que ele está próximo de resgatar sua recompensa na hora que você soma essas duas informações. E a terceira parte dessa história tem que medir. Então, e eu trago a questão da medição porque essa é a nossa realidade. Quer dizer, pouca gente hoje olha para a empresa de fidelidade sobre essa perspectiva de entender que, no fundo, você tem transações e volumetria e informações equivalentes a outros e-commerce e que, na verdade, a forma de você gerar valor é você ser criativo na construção das audiências e conseguir ser criativo na hora de colocar uma oferta, mas isso só faz sentido se depois você medir, que é o dia a dia, provavelmente, de todos vocês aqui. E a medição, nesse mercado, ela tem um componente que favorece, que é você só ter o custo se, de fato, a conversão acontecer. Por quê? Porque se você coloca alguma oferta onde você diz para o participante, olha, reserva determinado hotel, e você vai ganhar 1000 pontos, ele só vai ganhar o 1000 pontos se ele, de fato, fizer a reserva. Então, tem um conceito por trás, e aqui que vem a somar ao repertório hoje de quem está trabalhando na parte de captação de clientes, é de olhar a fidelidade como um custo quase que 100% variável, porque
o ponto ele só vai acontecer se de fato o comportamento que está sendo que for buscado, o comportamento que quer que o consumidor tenha, ele de fato aconteça. Aqui tem alguns exemplos do que acontece no dia a dia nas diferentes plataformas de fidelidade, né? Então, a partir do momento que você tem 16 milhões de participantes, você consegue montar audiências que traz para a gente informações muito próximas, que unem dados demográficos com dados transacionais. Aqui é um exemplo de um público, uma audiência que foi criada por uma campanha específica, que a gente conseguiu identificar participantes que já tinham resgatado com pontos participação em corridas, né, corrida de rua, e que, de alguma forma, eles são muito mais suscetíveis a material esportivo. Você cria essa audiência, aqui está o resultado dessa campanha. E a oferta que está por trás é, se ele adquirir o produto, ganhava a cada real 8 pontos. E esse ponto, ele só vai receber, o custo só vai existir se, de fato, acontecer a aquisição do produto. E aí tem um pouco da medida do que acontece em momentos sem campanha, como essa, e o que acontece a partir do momento que você faz uma campanha com essa lógica, essa inteligência por trás. Um outro exemplo na prática é hotéis. Na plataforma de fidelidade, resgate de passagem é uma coisa que acontece a toda hora. Então, basicamente, a gente consegue montar audiências que você separa pessoas que recentemente resgataram passagens aéreas usando os seus pontos. Isso é uma informação privilegiada, porque o próximo movimento, provavelmente, desse público é buscar um hotel. E aí, é em cima desse entendimento e dessa dinâmica que a gente vai criando as audiências e, junto com uma oferta de pontos, você consegue aumentar a conversão de vendas e interesse das pessoas, tráfego no site. Outro conceito interessante é que, quando a gente trabalha com pontos, a gente está trabalhando com algo que não é dinheiro, né? Então, a gente sabe que hoje um dos grandes desafios é como é que você consegue promocionar produtos sem canibalizar diferentes canais de venda. E o ponto ele é perfeito para isso. Então, aqui tem um exemplo, um Black Friday, que é aquele momento, né, que está todo mundo fazendo muita promoção. E a gente fez um teste lá dentro, onde a gente separou uma audiência, olhando muito o perfil, obviamente, dos participantes e até o device que eles estavam acessando a gente, e aí era o device, né? Dizendo, olha, tem uma oferta de iPhone aqui por tantos pontos. E, obviamente, você tem uma beleza nesse negócio, que é a seleção do público, mas você tem uma oferta que 100 mil pontos não necessariamente quer dizer que você está dando 30%, 40%, 50% de desconto. Você consegue, nessa lógica, separar muito a tua estratégia de canais de venda, tá? E isso acontece de forma recorrente hoje nas diferentes plataformas de fidelização. E os exemplos não seguem. Quer dizer, com o avanço da tecnologia hoje, você acaba tendo possibilidades de, a partir do momento que o participante faz parte de um programa e reage à lógica dos pontos, ele quer ter pontos, porque depois que ele resgata uma recompensa, ele fica muito mais propenso a direcionar o consumo dele para ajudar ele a encher de novo a cesta dele de pontos. A gente tem uma medição lá que, após um resgate, um participante chega a acumular de 6 a 9 vezes mais nos 12 meses subsequentes. Ou seja, depois que ele usa, ele vai atrás de parceiros que dão pontos para ele poder acumular e voltar a encher a cesta dele de pontos. Aqui é um exemplo hoje que são projetos que acontecem na realidade no nosso dia a dia, de uma rede de farmácia que está lançando uma nova loja, uma nova unidade em determinado local. A gente tem informação da base de localização, de uma série de coisas, e isso possibilita a gente a fazer, nos diferentes canais, uma oferta dizendo assim, visite a nova unidade e você ganha pontos a partir do momento que você consumir. Isso vai se tornar cada vez mais frequente. Com o avanço da tecnologia, a gente vai conseguir cada vez mais fazer um match entre o perfil do participante e o momento em que ele se encontra, onde é que ele está. Para finalizar, eu escolheria deixar algumas mensagens aqui para vocês,
quando a gente olha, começa a colocar um olhar para programa de utilização diferente do que, eventualmente, a gente tem hoje, como aquela coisa tradicional de acúmulo no cartão de crédito, resgato passagem aérea, e o outro de que isso aqui não serve, não dá para usar, não dá para resgatar. As mensagens finais que eu queria passar para vocês para quem estiver pensando em começar a olhar para a plataforma de fidelidade como uma ferramenta de engajamento e de mídia, tem que parar e ter uma estratégia clara de dados. Precisa estar pronto para tirar valor da informação que está lá dentro. É fundamental que qualquer mecânica que seja definida, ela seja pautada por algum comportamento novo que precisa ser gerado. Eu já vi muitos casos, não sei se vocês passaram, onde você vai no estabelecimento, você já foi lá, você já escolheu o bem que você vai comprar, por exemplo, um livro, e quando você viu o preço, você chega no caixa e te perguntam: você tem o programa? Aí você fala: tem. E você fala: sim, eu tenho. Ah, então tá bom, você tem 10% de desconto. O comportamento já foi realizado. Quer dizer, a decisão de ir naquele local, a decisão de adquirir aquele produto já foi tomado. Então, o que tem que estar por trás é qual o comportamento incremental. Quer dizer, que exatamente você está querendo criar como comportamento futuro. Fidelidade, ele obviamente tem uma pegada de relacionamento, mas cada vez mais tem que ter uma pegada promocional. E esses exemplos aqui que eu trouxe para cá tem a expectativa de dar um pouco de materializar um pouco esse conceito. É evidente que você tem programas que precisam estar pautados na relação de recorrência do cliente, mas se você não usar para um comportamento específico, você deixa dinheiro na mesa. Então precisa ter uma abordagem promocional. O que você está querendo gerar como comportamento? A tecnologia está indo muito rápido, isso é óbvio, né? Quem sou eu para falar? Todos nós sabemos disso. E o mundo dos pontos, ele tende a fazer parte cada vez mais do dia a dia das pessoas. A gente acredita que e tem muita coisa acontecendo, onde vai ficar cada vez mais fácil para o consumidor acumular pontos e cada vez mais fácil para o consumidor, na hora que ele for tomar uma decisão de compra, ele poder usar os pontos como forma de aquisição do produto por meio de recompensa. Eu falei antes, tem uma lógica 100% variável. Ele só acontece se de fato o comportamento for gerado. E por último, a provocação aqui no plano de mídia de vocês, quando vocês forem pensar no que vocês estão fazendo, ponto deveria fazer cada vez mais parte dele como opção para fazer diferente. Era isso. Valeu, pessoal. Obrigado, Moshe.